Cumprimento os nossos irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Damos graças ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós de podermos estar aqui na casa do nosso Deus. E nessa manhã nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, lutando contra os gigantes da vida. Para nós adentrarmos na mensagem da palavra de Deus, certa vez, como diz aqui em 1 Samuel, capítulo 17, ele lê alguns versículos, quando Davi disse a Saul da seguinte forma: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Quando nós olhamos aqui, quando Saul ele menciona sobre Davi querendo impedir ele a lutar contra o gigante Golias, contra esse filisteu. E Davi ele já havia lutado com o urso, já havia lutado com o leão. E então Saul falou para ele: olha, não vai lutar contra esse gigante, pois ele já lutou contra o povo de Israel. Em outras palavras, Saul quis dizer para Davi: olha, se você ir, você poderá morrer e não viverás. E outra, você ainda é moço. Mas pelo tema dessa manhã, lutando contra os gigantes da vida, Davi, por ele ter tido a experiência de ter vencido o urso, o leão, ele menciona a Saul: não, eu vou ir lutar contra ele. Então Saul, vendo a coragem de Davi, Saul ele quis colocar uma veste para proteger Davi desse filisteu. Então Saul ele preparou uma roupa, vestiu em Davi, e Davi ele disse para Saul: olha, eu não estou acostumado a usar esse traje, esta roupa. Então Davi ele foi e tirou as vestes que Saul deu para ele. E então Saul ele ainda ficou ainda mais temeroso. Como você vai tirar uma veste dessa, uma veste protetora, que seria um capacete de bronze, e vestiu nele uma couraça. Davi disse: não, eu não irei precisar dessa veste em que você está me concedendo. Davi então ele diz aqui a história que ele pegou o cajado na mão e escolheu para si 5 cestos do ribeiro, que no qual seriam as pedras em que ele estava levando para poder vencer o gigante Golias. São os gigantes que nós queremos e precisamos vencer na vida. E Davi ele levou essa pedra para poder lutar contra o gigante Golias. E ao ele levar, chegou próximo ao gigante Golias. E então o gigante de alta estatura e Davi, um homem de pequena estatura. E então o gigante foi para lutar com ele, e disse mais ainda o filisteu a Davi:
venha a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, um homem de Deus, ele diz para ele da seguinte forma: quando nós precisamos vencer os gigantes da vida. Então Davi diz: tu vens a mim com espada, com vara-pau, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E diz que Davi lançou uma pedra, e diz que acertou o gigante, e diz que ele caiu para trás. E ao ele cair para trás, Davi se aproximou-se dele, retirou-se a espada em que ele estava e enfiou na bainha do gigante Golias. São gigantes que às vezes nós precisamos de vencer na vida. Muitas das vezes tem pessoas que são os pessimistas, quando muitas das vezes nós precisamos de vencer os pessimistas. Conta-se a história do sapinho. Diz que tinha um grupo de sapinhos que eles iriam subir em determinada torre. E diz que eles começaram a subir naquela torre. E diz que de um a um eles subindo, diz que chegava em determinado momento da torre, aqueles sapinhos começavam a cair. E lá embaixo diz que tinha uma multidão, um grupo de pessoas que falavam para esses sapinhos: olha, vocês não irão conseguir chegar até o topo dessa torre. E alguns sapinhos, ouvindo essa fala das pessoas, daquele grupo que estava lá embaixo, alguns sapinhos começavam a cair, outros começavam a desistir. E quando chega em certo momento, diz que só resta um sapinho que continuou subindo para alcançar o topo daquela torre. E diz que aquele sapinho, quando chegou lá em cima, diz que aquele grupo de pessoas perguntaram para ele da seguinte forma: como você fez para poder conseguir chegar até esse topo, onde os outros sapinhos pararam no meio do caminho e somente você conseguiu? E então ele responde: foi porque eu sou surdo. E o moral da história é que muitas das vezes nós precisamos de ser surdo para os pessimistas da vida. Às vezes nós lutamos contra gigantes, contra as pessoas que muitas das vezes falam algo para nós, dizendo: você não vai conseguir. Você está há meses para alcançar essa bênção e você não consegue. São os pessimistas da vida. Então, os pessimistas nós temos que silenciar, tapar os nossos ouvidos e não ouvir ele. Só assim nós iremos alcançar a nossa bênção. Quando nós falamos em lutar contra os gigantes da vida, nós lembramos de Noé, quando ele estava construindo uma arca, e ele sendo pregoeiro da justiça, diz que as pessoas passavam e vendo Noé construir a arca, as pessoas zombavam dele. Mas Noé, sendo ele um gigante, ele não dava ouvido, crédito que as pessoas falavam ou zombavam dele. Noé continuou construindo a arca para o povo de Deus se salvar. Mas muitos não quiseram entrar na arca que estava sendo construída.
uma arca que demorou 120 anos para poder ser construída, na qual, quando finaliza Noé a arca, somente a sua família pôde ser salva. Mas quando nós pensamos aqui, Noé ele lutou contra os pessimistas, contra as pessoas que não quiseram dar crédito, ouvir a voz de Deus, lutando contra os gigantes da vida. Às vezes nós temos sonhos, temos objetivos a serem traçados na vida, e muitas das vezes nós pensamos, será que eu vou conseguir? E quando eu, preparando essa mensagem, eu pude ver pessoas que muitas das vezes enfermas não desistiram dos seus sonhos. Quando eu olho aqui, dentro do contexto em que eu estive estudando, Frank Delano diz que ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Diz que ele estudou na Universidade de Harvard, Colômbia, exerceu a advocacia e chegou um certo momento que ele parou a advocacia para exercer a política. E diz que aos 39 anos ele foi vítima de uma poliomielite, ficando ele paralítico da cintura para baixo. Mas mesmo ele doente, ele não desistiu dos seus sonhos. Diz que ele, sendo paralítico da cintura para baixo aos 39 anos, mas ele querendo ser presidente dos Estados Unidos, mesmo doente, ele não desistiu dos seus sonhos, lutando ele contra os gigantes da vida, lutando ele contra a doença. Diz que ele foi o único a tornar presidente dos Estados Unidos 4 vezes consecutivamente. Mas isso aí é a persistência, é lutar contra os gigantes da vida. Quando nós também pensamos sobre lutar contra os gigantes da vida, tem mais algumas pessoas em que eu pude pesquisar. Quando nós pensamos em Thomas Edison, diz que ao ele criar a lâmpada, ele fez várias tentativas. E Thomas Edison ele não desistiu do seu propósito, que era de trazer a luz para a humanidade, para o mundo. E quando certa pessoa falou para ele assim, você fracassou nas suas tentativas. E então ele diz, eu pude traçar 2000 passos, pois foi eu que criei a lâmpada. O que ele quis dizer com isso? Mediante a tantas tentativas em que eu pude fazer para que a luz viesse a acender. E ainda é interessante, quando ele faz as tentativas, diz que na última tentativa, ele pede para uma pessoa fazer o teste e acaba que essa pessoa derruba e a lâmpada quebra. Mas mesmo assim ele não desistiu do seu sonho. Torna ele fazer a lâmpada para que viesse trazer luz à humanidade. Então Thomas Edison foi um grande homem e na qual ele trouxe luz para toda a humanidade. Quando nós olhamos também uma história interessante, uma história que muitas das vezes motiva nós, quando muitas das vezes nós estamos traçando metas, nós tentamos uma vez e às vezes nós queremos desistir.
Às vezes nós pensamos, eu vou tentar pela segunda vez, e muitas das vezes a segunda vez não acontece, então nós paramos e desistimos no meio do caminho, não queremos mais prosseguir com os nossos sonhos. E eu, lendo a história de Abraham Lincoln, na qual, se você for mencionar nas ruas, você irá ver o nome de Abraham Lincoln. Muitas das vezes, se você vê em hospitais, terá o nome de Abraham Lincoln, porque ele fez muito para a humanidade. Então, quando eu li a história dele, de Abraham Lincoln, na qual ele nasceu na roça, trabalhou na enxada, trabalhava para pagar os seus livros, estudava à noite até as madrugadas, e o seu nome ele foi famoso pelo mundo inteiro. Mas o que eu irei traçar para nós aqui nessa manhã sobre a história de Abraham Lincoln, que na sua trajetória de vida ele teve alguns fracassos, na qual ele teve que lutar contra gigantes da vida. E um dos seus fracassos, aos 22 anos, ele fracassou nos seus negócios. Aos 23 anos ele foi derrotado para a legislatura. Aos 24 anos novamente fracassou em seus negócios. Aos 25 anos foi eleito para a legislatura. Aos 27 anos foi vítima de um colapso nervoso. Aos 29 anos ele foi derrotado à candidatura de presidente da Câmara. Aos 31 anos foi derrotado no colégio eleitoral. Aos 39 anos foi derrotado na sua candidatura ao Congresso. Aos 46 foi derrotado para o Senado. Aos 47 foi derrotado na sua candidatura a vice-presidente. Aos 49 anos foi derrotado na sua candidatura ao Senado. E aos 51 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos. Não desistir de lutar é ir e vencer. Se nós olharmos a trajetória de Abraham Lincoln, quantos fracassos ele teve na sua vida, mas nem por isso ele deixou de desistir. Seguiu ele em frente e tornou-se ele um vencedor, vencendo os gigantes da vida. Quando muitas das vezes nós fracassamos em tal situação, fracassamos em tal outra situação, e às vezes nós queremos parar e desistir. Veja, ele tentou várias vezes a sua candidatura e fracassou. Mas o moral da sua história, a persistência, tornou dele um grande vencedor. Então, amados, quando nós pensamos em lutar contra os gigantes da vida, é a nossa persistência, é a nossa confiança. Quando nós também olhamos Albert Einstein, quem foi Albert Einstein? Um físico bem reconhecido. Albert Einstein ele também lutou contra um gigante da vida, que foi o desprezo quando ele estava na escola. Quando a sua mãe levou ele para a escola, pequeno, ele estudando, diz que os professores desprezaram a sua inteligência. Então a sua mãe, levando ele para a escola, e ele tendo esse desprezo pelas pessoas da escola, pelos professores. Então chegou um certo momento que a escola tirou Albert Einstein, não deixando ele estudar nessa escola.
E diz que então, ele falando com a sua mãe, ele perguntou para a mãe: por que me tiraram da escola? Então a sua mãe disse para ele: olha, meu filho, eles tiraram você da escola porque eles não conseguiram acompanhar o teu intelectual, não conseguiram acompanhar a sua tão sabedoria que você tem. A sua mãe quis motivá-lo para que ele viesse ser um vencedor. E quando conta a moral da história, sua mãe coloca ele em outra escola e diz que Albert Einstein, ele tornou-se um grande físico. Não é à toa que aqui em São Paulo, um dos maiores hospitais da América Latina é o Hospital Albert Einstein, um hospital na qual elegeu o nome de um grande físico da época. Então, amados, mas antes de Albert Einstein ter esse sucesso, ele teve contrapartidas na sua vida. Passou ele esse desprezo na sala de aula, mas, moral da história, ele tornou-se um grande vencedor. Então, amados, quando nós pensamos dessa seguinte forma, lutando contra os gigantes da vida, é o que às vezes nós precisamos de lutar. Quando nós pensamos também em lutar contra os gigantes da vida, nós vemos que Beethoven, um jovem que ele manuseava o seu violino de uma maneira estranha, e diz que ele preferia tocar as suas canções ao invés de aprimorar as suas técnicas. E diz que o seu professor qualificou ele como sem esperança. Mas Beethoven, se você for olhar, quando um professor o desmotivou ele, Beethoven ele foi um grande violinista. Então, amados, quando uma pessoa está desmotivando, silencie para ela, não dê ouvido, para que você possa alcançar os seus objetivos. Quando nós pensamos também em homens do passado que foram vencedores, nós vemos aqui Louis Pasteur, diz que ele foi um estudante mediano na escola, mas mesmo ele sendo esse estudante mediano, diz que ele foi o inventor da penicilina. Então, amados, Louis Pasteur diz que ele foi colocado em 15º lugar, num grupo de 22 pessoas, mas mesmo ele sendo colocado em 15º lugar, isso não fez ele menor, mas ele foi o inventor da penicilina. Quando nós também pensamos em lutar contra os gigantes da vida, nós vemos que Henry Ford, o primeiro a fabricar carros de série, diz que ele foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido. Então, Henry Ford, ele teve os seus fracassos da vida, mas nem por isso ele desistiu, nem por isso ele desanimou dos seus negócios. Foi ele bem sucedido. Então, amados, lutar contra os gigantes da vida, às vezes nós precisamos lutar, muitas das vezes com uma doença que afeta a nossa vida, o nosso ser, e às vezes deixa nós desmotivados, desanimados. Mas quando nós olhamos para essas pessoas que mesmo enfermos alcançaram as suas vitórias, é o que às vezes nós precisamos de fazer, mesmo doente, mas fiel ao nosso Deus. Aleluia. Quando nós pensamos isso, nós pensamos em Jó, que quando Satanás estava conversando com Jesus,
Jesus disse para ele assim: olha, você pode tirar todas as coisas dele, e eu sei que ele não irá murmurar contra a minha pessoa. E diz que Satanás foi tirando os pertences de Jó, tirando a sua família, tirando todos os seus bens. E mesmo nessa circunstância, Jó não murmurou contra o nosso Deus. Jó manteve firme aos pés de Deus. Por isso, mesmo doente, mais fiel a Deus, foi o que aconteceu com Jó. Perdeu a sua família, perdeu os seus bens. Em outra passagem ele diz: eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, mesmo Jó estando doente, mas mesmo assim ele não perdeu a força em confiar diante do nosso Deus. Quando nós olhamos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, teve eles que lutar contra os gigantes da vida. Quando Nabucodonosor quis que Sadraque, Mesaque e Abednego viesse adorar ele, aqueles três jovens disseram: não, nós não iremos adorar você. Nós adoramos somente um Deus que ouve quando nós oramos, um Deus que quando nós estamos doentes, Ele cura nossas enfermidades. E diz que Sadraque, Mesaque e Abednego teve que lutar contra os gigantes. O gigante seria Nabucodonosor, que estava querendo que aqueles três jovens o adorassem. Então Nabucodonosor joga aqueles três jovens dentro da fornalha de fogo. Mas, amados, quando nós somos crentes fiel ao nosso Deus, como diz o corinho, a luta vem e passa, mas quem está com Jesus Cristo permanece para sempre. E aqueles três jovens, ele foi jogado, e do lado de fora estava Nabucodonosor com os seus homens, e pediu para os seus homens olharem aqueles três jovens lá dentro da fornalha de fogo. Então diz que os jovens estavam lá dentro, passeando no meio do fogo, sem se queimar. E os homens, olhando pelo lado de fora do fogo, olha lá e fala para o seu chefe Nabucodonosor: olha, nós estamos vendo mais de 3 homens lá, passeando no meio do fogo. Nabucodonosor então vai lá olhar, e Nabucodonosor percebe que o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, amados, os 3 jovens estavam sendo protegidos pelo poder de Deus. Então, amados, lutar contra os gigantes da vida. Quando nós pensamos em lutar contra os gigantes da vida, em uma situação para nós lutar e vencer através da oração. Quando nós pensamos nisso, nós olhamos certa vez o prédio de Joelma, quando ele pegou fogo alguns anos atrás. Diz que certo homem estava no 14º andar, estava ele lá, o prédio inteiro se alastrando em chamas de fogo. E diz que muitas pessoas, vendo aquele prédio encher de fogo, muitas pessoas pulavam lá de cima, perdendo a sua vida para não se queimar no fogo. E diz que um rapaz que estava no andar, ele dobrou o seu joelho e começou a orar ao nosso Deus.
E diz que ao ele orar, uma mão toca no seu ombro. E diz que aquele prédio que já estava prestes a ceder, aquele homem que tocou no seu ombro, tirou ele dali, daquele prédio ardendo em chamas, desceu pelo 13º andar, desceu pelo 12º até chegar no térreo. E lá embaixo estava o cinegrafista vendo aquela cena daquele prédio arder em chamas de fogo. Então, quando as pessoas veem aquele homem que estava no prédio ardendo em chama descer por uma outra pessoa, então o cinegrafista menciona da seguinte forma: crente passa, aleluia, pelo meio do fogo e não é queimado. Mas, amados, isso daí é fé, é confiança naquele que tudo pode. Então, amados, lutar contra os gigantes da vida, um dos pontos principais é a oração. E se muitas das vezes você tem orado, buscado e não tem alcançado, mas saiba você que a tua bênção, ela virá. Amados, às vezes as coisas acontecem na nossa vida, como o irmão Lucas mencionou na sua mensagem no final de semana passada, quando ele diz que quando nós estamos no caminho certo, tudo está bem. Quando as coisas não acontecem em nossa vida, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos desviando muitas das vezes para um caminho, em outras palavras, que não conduz a nós. O que ele quis dizer com isso, e o que eu quero dizer para você e eu nessa manhã, que quando nós estamos no altar de Deus, aleluia, a prova ela vem, a dificuldade ela vem. Quando a irmã diz para o pastor da seguinte forma: pastor, uma grande provação irá invadir a vida do pastor. E então o pastor disse dessa forma: minha irmã, mas nessa provação Deus vai estar comigo. E então a irmã respondeu: vai estar com o senhor, pastor. Então o pastor disse: então pode deixar essa provação vir, porque Deus irá vencê-la por mim. Como diz o pastor Antônio certa vez, se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? Então, amados, quando a nossa vida está muito bem, às vezes temos que ter cuidado, porque quando está tudo bem, nós nos acomodamos, nós paramos no tempo. Às vezes nós achamos que não precisamos de orar, às vezes nós achamos que não precisamos de vir à igreja. E, amados, no mundo em que nós estamos vivendo, às vezes tem pessoas dormindo em momentos que é para estar acordado. Então, amados, são duas situações. Quando as coisas estão muito bem na sua vida, tome cuidado. E se você faz as coisas diante de Deus, continue fazendo. Porque quando a prova vir, você continuará sendo vencedor. Mas se você está bem e as coisas não estão fluindo bem na sua vida, toma cuidado, porque muitas das vezes você está precisando de endireitar o teu altar perante o nosso Deus. Lutar, amados, contra os gigantes da vida é procurar não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então, amados, lutando contra os gigantes da vida,
prova ela vem, mas ela vem de uma tal forma para que muitas das vezes o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Quando certa vez o discípulo estava passando por uma dificuldade, na qual ele não tinha pecado nenhum, e as pessoas começaram a questionar: o seu pai, ele é pecador, a sua mãe, ela é pecadora. Aqueles pessimistas começaram a crucificar, querendo achar o culpado. Mas, amados, às vezes nem tudo é pecado, mas às vezes é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então, quando aquele discípulo estava enfermo, Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais, mas que fosse restituída a glória de Deus. Então, amados, há situações na vida em que acontece. Muitas das vezes é para nós endireitarmos a nossa vida, endireitarmos o nosso altar perante o nosso Deus. Como eu estava falando aqui pela manhã na lição, mediante a pandemia, as coisas que vieram a acontecer, quantas pessoas perderam o seu emprego, quantas pessoas não existem mais porque perderam a sua vida diante da Covid-19. Muitas perderam a sua vida sem ter a sua salvação no dia em que Jesus vier. Então, amados, quantas pessoas se perderam, quantas pessoas perderam o seu emprego mediante a pandemia, e muitas vezes as pessoas não refletiram que o fim está próximo. O fim está próximo e as pessoas não estão acordando, estão dormindo em momentos que é para estar acordado. Diz o profeta: o fim vem, o fim vem. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Amado, Jesus ele está batendo a porta, mas se você não abrir o teu coração para ele entrar, fica difícil de as coisas acontecer na sua vida. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, irei entrar, farei cear ele comigo. Jesus ele quer entrar na minha vida. Jesus ele quer entrar na tua vida. E Jesus ele tem entrado na minha vida já desde o ventre da minha mãe. Quando as pessoas perguntam se você é evangélico, eu falo: eu sou evangélico desde o ventre da minha mãe. Porque graças a Deus eu tenho um pai e uma mãe que servem ao nosso Deus. Então, amado, Jesus ele quer entrar na minha e na sua vida. Abra o teu coração para Deus. Faça como Zaqueu. Zaqueu, um homem de pequena estatura, e a vontade dele era de ver Jesus. E ele passou no meio da multidão, subiu em uma figueira, e ele estando lá em cima, ele notificou Jesus lá embaixo. É interessante, quando ele notifica Jesus lá embaixo, vendo Jesus olha aquela pessoa que subiu em uma árvore para poder vê-lo. Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje veio a salvação na tua casa. Então, amados, ver Jesus. Você que está aqui nessa manhã, você está disposto a ver Jesus. Porque se você não estivesse disposto, você estaria na sua casa. E se você está aqui é porque você está disposto a servir esse Deus que tudo pode. Portanto, amado, lutando contra o gigante da vida, lutando, eu sei que você vai vencer. As lutas, elas vêm em paz.
Quem está com Jesus Cristo já tem a salvação. Amados, não significa que por nós servirmos a Deus, não significa que nós não iremos passar por lutas ou por dificuldades. Mas servindo a Deus, nós servindo Ele, as lutas irão vir, mas nós seremos vencedores, porque Jesus está na nossa vida. Que Deus abençoe a todos.